Oi todo mundo de novo, depois de um longo e tenebroso afastamento, ausência, como queiram chamar. Tá aqui, Profeta da Bananeira de novo. Vocês já sabem, eu fico maturando um tema e tal, para poder expor ele aqui. Bom, hoje eu vou falar de um tema, a primeira carta ou epístola, também é sinônimo, significa uma coisa só, que o apóstolo Paulo escreveu aos coríntios, à igreja ou aos crentes que estavam situados, que moravam, faziam parte da congregação na cidade de Corinto, certo? Então ele teve lá uma vez, ele fez mais de uma viagem missionária. Então depois da primeira vez, digamos assim, ele escreveu sobre notícias do povo de lá, de Corinto e tal. E aí depois ele escreveu uma carta assim, não muito feliz. Por quê? Porque ele dizia assim, mais especificamente no capítulo 3, da primeira aos Coríntios, primeira carta do São Paulo, do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele disse assim, ele tinha ido lá pregar o evangelho, anunciar o evangelho de Jesus, as boas novas, tal. E aí depois o que é que ele encontrou? Ele encontrou ou soube de uma situação em que o povo os irmãos daquela igreja, daquela cidade, eles estavam dizendo assim, é porque o apóstolo Paulo, fazer um pequeno parênteses para explicar, ele tinha estado lá com um irmão chamado Apolo, tá? E aí é o nome que ele cita dessa pessoa, que o ajudou nessa viagem missionária que fez lá. E aí ele diz assim, ele encontrou uma situação em que os irmãos estavam lá dizendo assim, eu sou crente através de Paulo. Aí o outro dizia, não, eu sou de Apolo. Aí ficou aquela contenda, aquela divisão na igreja. E essa contenda, essa divisão, não era nada mais, pelo meu ponto de vista, do que quem dizia assim, não, se eu sou de Paulo, então Paulo é mais famoso do que Apolo, não sei o que lá. E aí o Paulo só tinha batizado uma ou duas pessoas lá, aquele batismo em águas, certo? Que é um tema que ainda vou trazer aqui também. E aí o Apolo tinha batizado mais gente. Então eles estavam com uma visão deturpada acerca de Deus. E aí Paulo diz assim, um planta, o outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. E ele falando de si mesmo, que ele plantou a semente. Aí o Apolo veio e regou. Mas é Deus quem dá o crescimento. Poderia a semente não germinar e poderia também não crescer. E não ia, mesmo que alguém regasse, poderia não crescer. Não é garantia, 100% garantia. Então, assim, ele quis dizer com isso que, gente, para de brigar, vocês, que coisa feia, em outras palavras, nas minhas palavras, né? Vocês agora, ao invés de reconhecerem que Deus está acima de tudo e de todos, e que foi em nome de Deus que nós batizamos vocês, que nós levamos a palavra que nós pregamos para vocês, aí agora vocês ficam discutindo picuinhas, como se ser de Paulo ou ser de Apolo fossem uma coisa melhor do que a outra. Eu acho que eles estavam, pelo que Paulo disse, vocês leiam direitinho o capítulo 3, desde o primeiro versículo, eu vou deixar a referência aqui embaixo, para vocês procurarem e ver se a minha interpretação tem razão ou não. Então, assim, eu vou parar um pouco aqui essa explicação. Eu já dei uma explicação histórica, certo? E agora eu vou contar um fato. A África, o continente africano, dividido em vários países, dezenas, ele é muito rico em biodiversidade. Então, existem florestas, existem os países que têm a biodiversidade ligada inclusive ao mar, porque existem países que são litorâneos, né? Existe deserto, existe savana. Então existe é uma biodiversidade muito grande lá. E você pode encontrar de um tudo, de montanhas a deserto, a rios, lagos, enfim. Há muita coisa lá. Mas especificamente na savana africana, que é uma parte que tem a plantação mais rasteira, digamos assim, não são grandes árvores. São árvores menores, arbustos, coisas assim. E ela sofre muito com temporada de chuva. Quando tem chuva, abundância para todo mundo, água para todo mundo, os animais, tal. Quando não tem, aí vejam só que curioso. Quando a água vai, os meses de chuva passam e as fontes, as lagoas, né, onde ficou empoçada a água, vai secando, os animais todos vão precisar daquela água ali. E eles, o instinto, né, uma coisa da natureza mesmo, eles meio que fazem um pacto entre si.
de quem estiver naquela região da água, como todos precisam da água, eles não matam uns aos outros, certo? Porque lá existe toda uma cadeia alimentar em que uns se alimentam são herbívoros, né? E outros são carnívoros. Esses carnívoros se alimentam dos outros, por exemplo, o leão, o rei da floresta, a hiena e por aí vai, certo? Então eles ficam se alimentando de outros animais, faz parte da cadeia alimentar. Quem nunca viu vídeos de perseguição de animais, tal, correndo atrás de um antílope, um leopardo correndo atrás de um antílope, enfim. Então, assim, existe toda uma cadeia alimentar, mas eles dão uma parada, uma suspendida, esse pacto que eles fazem quando chega o período das secas e eles estão ali naquela região da água, daquelas águas, daquelas poças de água, aquelas lagoas que ainda existiram e subsistiram mesmo depois de um período prolongado de seca. Por quê? Porque eles sabem que se, por exemplo, o leão ficar por ali, ou hienas ficarem por ali, não deixar os outros animais chegarem próximos, esses outros vão morrer de fome e eles, os predadores, também irão morrer de fome, porque não vai ter a caça para eles comerem. E então assim, eu estou me sentindo caça, mas agora chegou a época da trégua, digamos assim. E aí eles vão todos beber dessa água, porque é essencial à continuidade da vida deles todos. Então, naquele momento ali, eles fazem esse pacto. Ninguém ataca ninguém, porque, embora a gente veja assim, crocodilos, né, atacando animais que chegam lá, mas eu estou falando dos que não vivem ali na água. Dos outros, né, antílopes, veados, enfim, leões, chacais, guepardos, tudo isso, essa diversidade todinha. Eu estou falando só de alguns, né? Aí vai hipopótamo, rinoceronte, girafa, tal. Todo mundo vai beber da água. Então, quando está naquela região ali da água, eles não se alimentam uns dos outros. Eles não matam, eles não predam uns aos outros. Por quê? Porque pelo instinto da natureza, eles sabem que como todos precisam, inclusive os que vão ser a próxima caça dele, o próximo, né, prato do cardápio, eles não se matam uns aos outros. Animais. Tem esse instinto. O ser humano parece o animal que eu acho dos piores, porque Deus deu a inteligência e Deus deu a razão, mas as pessoas vivem se matando. Trazendo para esse contexto atual, a gente está falando aqui de duas pessoas, ou de dois grupos de pessoas, né? Uns seguidores de Paulo, e eles dizem, eu sou de Paulo, eles nem diziam, eu sou de Deus. E o outro grupo ficava dizendo, eu sou de Apolo. Então eles ficavam dentro de uma igreja só, e agora vamos trazer para o contexto, dentro de uma religião só, com dissensões, com brigas, com intrigas, que não iam levar a absolutamente nada. Por quê? Porque Paulo disse, inclusive, entendam que acima de todos nós existe Deus. Então, se foi eu que preguei, as palavras saíram da minha boca, ou se foi Apolo que saíram da boca dele, nós todos falamos acerca de um Deus. E se dentro de uma mesma religião acontecia isso, vocês imaginam o que vem acontecendo com os homens se matando? Sim, ainda tem gente que mata e morre em função de religião. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Religião não salva ninguém. Religião não faz ninguém melhor. Porque senão esses crentes de Corinto seriam as pessoas mais elevadas espiritualmente do mundo. E Paulo denunciou uma picuinha, mas uma picuinha mesmo, uma ganância, uma coisa tão infantil que é disputar Deus, ou disputar quem tem o Deus melhor, ou disputar quem tem o líder melhor, digamos assim. Então, gente, vamos fazer de conta que nós todos estamos bebendo de uma água, certo? Uma água de Deus, da fonte de Deus. Todos estamos bebendo. Quem está bebendo e precisa beber dessa água, não tem que estar olhando para o irmão do lado, seja ele da mesma religião ou não, porque, como eu disse aqui, religião não salva ninguém. Religião é um formato que o homem pegou. Veja só, nem Jesus... Outro dia eu estava conversando com uma menina que foi minha aluna, aí eu dizendo para ela, olha, eu não sou evangélico. Ela disse, não, você é evangélico, sim, que você foi criado ouvindo a Bíblia, tal, e eu estou pregando, né, sobre a Bíblia. Mas eu disse, gente, o evangélico, ou católico, ou não sei o que lá, é só uma formatação que os homens dão. Jesus, ele estabeleceu uma igreja, que é o corpo de Cristo. Quem estiver ligado a ele,
Então faz parte de uma igreja, mas não uma religião. Jesus nunca fundou nem cristianismo. A gente que chama de cristianismo para uma identificação com os ensinamentos e os mandamentos de Jesus, o que ele ensinou. Eu vejo até diferenças de coisas do que Jesus ensina para o que Paulo ensina. O apóstolo Paulo, inclusive, fala de teologia paulina ou pauliana, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Você está bem com seu Deus? Porque a religião, ela talvez lhe dê caminhos para você adorar a Deus, para você ter um relacionamento, uma comunhão com Deus. Mas não te dá o direito de se apoderar de Deus. De colocar Deus num caixote e dizer, não, esse Deus, nesse formato que eu conheci, é o único que presta. É curioso que Deus existiu muito antes de Paulo. Desde antes da fundação do mundo, Deus é eterno. Ele não tem início nem fim. Mas os homens, cada um puxa ele para um canto, bota assim, olha, vou botar você aqui numa prateleira e é desse modelo que você deve ser adorado. Se não for desse jeito, os demais todos estão condenados, estão fadados ao inferno. Inferno, que diga-se de passagem, é um lugar que existe, uma citação do, digamos, cristianismo. Outras religiões, inclusive muito mais antigas do que o cristianismo, não tem inferno, não tem demônio, não tem diabo, não tem nada disso. Ah, então a gente, não, mas a gente, o que é que o cristianismo fez e faz, inclusive para pessoas que, de outros países, de outras culturas, que nunca ouviram falar de Jesus e tal. Não estou dizendo que é errado, não. Mas aí fala para aquelas pessoas que têm o diabo, que têm o inferno, e eu vou ser apedrejado por conta disso, para elas temerem aquilo ali e enfiam a salvação como medo. Medo. Na verdade, o relacionamento que Deus quer e que Ele mostra na Bíblia para todos os homens em todas as eras é um relacionamento de amor, não baseado no medo. Claro que quem é de Deus vai fazer as coisas que Deus manda, certo? Por quê? Porque Deus tem um ideal de como o homem deve ser. Então, para quem é de Deus, a gente sabe, é uma boa pessoa. É isso que Deus quer. Mas não por você ser boa pessoa que você vai para o céu. Pode ir, tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Isso é verdade. Tem muita gente dentro da igreja que assim deixou Deus de lado e baseia a sua salvação, a sua santidade com base no que ela julga dela mesma. Ah, eu sou uma pessoa maravilhosa, assim eu vou para o céu. Não tem nada a ver com isso, eu já falei com salvação. E nesse meu canal aqui, nesse nosso canal, acerca de salvação. Então assim, tenha um relacionamento com Deus, mas não se prenda a uma religião. Queira conhecer a Deus de verdade, como Ele é. E aí, também não queira dizer que assim, só o seu relacionamento com Deus é válido. Lembre-se que estamos diante de uma lagoa bebendo, o mundo está se acabando, gente. Inclusive nessa onda de calor que tem aí. Aí você vai estar preocupado em matar aquela pessoa do lado só porque ela também quer beber água? Ou seja, ela também, trazendo para um outro contexto assim, porque ela também está procurando a Deus. Sim, mas um leão bebe a mesma água, o javali também. Mas eles têm necessidades diferentes, quantidade de águas diferentes. Então, assim, o relacionamento deles com a água pode ser um só a princípio, que é a vida. Mas cada um tem a sua forma de ser, de existir e de viver. Então, vamos respeitar o coleguinha, o irmão, seja dentro da nossa igreja ou seja de uma outra religião. Porque... ah, mas aí essas pessoas vão para o inferno, não sei o que lá. Se for uma questão de ir para o inferno, é uma questão dela com Deus. A Bíblia diz que chegará o dia do juízo final, em que todos seremos julgados. Então, se nós seremos julgados, mas por quem? Por Deus. Então não adianta a gente julgar agora, porque nem é nosso papel, nem cabe a nós e nem é o tempo ainda. O julgamento ainda virá. E aí, nesse julgamento, inclusive, a própria Bíblia diz que haverão muitas surpresas. Que tem gente que vai chegar diante de Deus. Ah, mas eu profetizei em teu nome, não sei o que lá. E sabe o que ele vai dizer? Não tem até uma humorista do Zorra Total que diz assim, vem cá, eu te conheço. Em outras palavras, Deus diz assim, nem vos conheço, não sei nem quem vocês são, apartai-os de mim para o fogo eterno. Porque são pessoas que estão ligadas a uma religiosidade, a uma aparência de santidade, e com isso, pelas próprias ações, acham que vão alcançar a salvação, alcançar o céu, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Então, se você é discípulo de Jesus, se você é filho de Deus, haja como tal, e não apedreje ninguém, como Jesus fez. Quer ser um bom crente? Faça tudo que Jesus fez, que Jesus foi maravilhoso. Eu já falei várias qualidades, como é que eu posso dizer? Divinas dele aqui.
Então, assim, quer ser um bom crente? Seja como Jesus fez. Acolha, abrace, não julgue, não mate em nome de Deus, porque Ele não pede isso. Tá bom? Então, vamos todo mundo beber da água da lagoa, antes que ela seque, antes que esse mundo se acabe. E vamos ser felizes e daí vamos chegar diante de Deus, Senhor. Senhor, eu te amei a vida toda, eu procurei fazer tudo conforme o Senhor fez, porque eu queria ser igual a Ti. Aí Deus assim, realmente, eu te conheço. Você fez tudo o que eu faria mesmo. Tudo que você estivesse no meu lugar, o que você fez, então você é igual a mim. Eu conheço você. Para os que não fazem isso, não, eu não conheço vocês. Vamos beber da água todo mundo quietinho e beijo no profeta.